Ela é goiana, começou sua carreira aos 15 anos de idade, é flamenguista, atriz, autora, produtora e diretora. Vamos receber a nossa convidada de hoje em Novos Nomes em Cena. Como que a Ingrid da Silva Guimarães se tornou Ingrid Guimarães? Como? Bom, eu acho que eu já nasci meio atriz, assim, porque eu sou de Goiânia, né? Então, desde pequenininha, primeira coisa, quero ser atriz, quero ser atriz. Então, eu mudei para o Rio com 13 anos, já querendo fazer teatro, já obsessiva, só pensava nisso. Já fui direto para o tablado, né? O nosso velho e bom tablado, fiz aula lá. E logo depois eu conheci o Domingos de Oliveira e ele me chamou para fazer uma peça chamada Testemunhas da Criação. De lá eu fiz um infantil para cá dirigido pelo Michel Berkovitch. E aí já emendei logo Confissões de Adolescente, que foi uma peça que fez muito sucesso, e aí não parei mais. Foi aos 16 anos quando eu comecei a fazer minha primeira peça assim, profissional, 15 anos. E aí Teve aquele momento de... assim, agora meu nome vai para o cartaz da peça, então vai ser assim, ou não? Olha, o momento mais emocionante foi essa peça que eu fiz, que era infantil, o Jardim das Borboletas, que eu fazia uma abelha. E aí saiu a crítica. Primeira vez que eu vi a crítica, alguém falando bem de mim no jornal, uma crítica, foi pra mim uma glória, né? Porque essa coisa do nome, a gente nunca imagina o nosso nome, né? A gente não pensa nisso no início, porque você tá tão ocupada em estudar, aprender, ou então você conseguir um espaço. Então, pra mim, foi uma emoção muito grande. Não só ver o meu nome, mas ver alguém elogiando o meu trabalho, né? Você foi consagrada pela crítica. É. Você sabe que consagrado pela crítica é ser citado pela crítica de alguma maneira. É verdade. Mesmo que se te pichando, você foi consagrada pela crítica. Mas graças a Deus não foi pichando. Olha, eu vou falar, eu tenho uma coisa que eu tenho que agradecer, mas eu não sei se isso vai durar muito tempo, mas eu nunca tive uma crítica ruim. Ainda. Que bom, que bom. Mas eu não tenho aquela esperança de a vida inteira, até porque a gente vai estar sempre Uma hora aí. você vai ser consagrada pela sabendo. crítica. Eu não tenho dúvida disso. Quando você veio de Goiânia para o Rio, você veio com seus pais, naturalmente. Eu vim com os meus pais. O meu pai tinha uma cabeça muito boa. Ele foi o grande incentivador da minha carreira, né? Então, ele falava, eu quero que as minhas filhas tenham uma escola melhor no Rio de Janeiro. E também porque eu já enchia a cabeça deles, porque desde pequenininha eu já fazia teatro em casa, na escola, em Goiânia. E aí ele mudou com 13 anos, graças a Deus veio a família inteira. E ele me deu toda a estrutura para eu poder estudar. Eu acho porque talento é uma coisa que às vezes tem uma criança que é diferente em casa e você não tem olhar para ela. Eu acho que você desenvolver o seu talento depende muito do seu incentivo. Lá em Goiânia, você viu peças, você assistiu alguma coisa ou você fez alguma coisa de teatro? Não tinha teatro lá, né? Mas eu sou prima do Marcelo Faria, do Regis Faria, porque Reginaldo Faria foi casado com a minha tia. Então eu vinha para o Rio passar as férias na casa deles e ia ao teatro. Então, meu sonho de consumo era esperar chegar férias para ir ao Rio, para ir ao teatro. Primeira vez que eu vi uma peça, eu lembro que foi uma peça infantil com a Lucinha Lins. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, lá em Goiânia, eu pegava as minhas amigas, as minhas irmãs faziam uma peça na minha casa. Meu pai fazia um churrasco todo domingo e forçava os amigos dele. Agora vamos ver a peça da Ingrid. Então, hoje em dia, quando eu volto para lá com as minhas peças, os amigos choram. Eu falo, eu lembro de você pequenininha, não sei o quê, fazendo. E aí, aí começaram a me chamar para animar festa infantil. Eu ia fazer os meus personagens, as minhas peças infantis, nas festinhas infantis, ganhavam um dinheirinho e tudo já. Eu já era safa na época. Já tinha a produtora também? A produtora total. Eu que produzia tudo, roupa, figurino, ensaiava todo mundo. Só que muitas vezes o que mais acontecia é que as minhas irmãs falavam, hoje eu não quero. Hoje eu quero ir pra piscina. Imagina. Falta de profissionalismo. Falta de das crianças. Que horror, né? Que horror. Eu falava, gente, vocês não podem fazer isso comigo. Eu já era super séria no teatro. Mas então, você teve um cultivo, não é? Seu talento foi... digamos, sua vocação, essa vontade foi cultivada. Foi. Né? Eu não tive a oportunidade de ver muitas coisas. Então, o que eu via mais? Cinema, né, que era o que eu tinha acesso, mas eu não tinha muito acesso
muita cultura, porque na época, Goiânia não tinha teatro. Você vem para o Rio e começa, e um dos primeiros nomes é o Domingos de Oliveira. Acho que o Domingos foi a pessoa que realmente me descobriu, assim, porque eu fiz um curso com ele no Sesc Tijuca, que eram, sei lá, uns 80 alunos. E desse curso saiu uma peça com 50 pessoas. E dessa peça ele já me viu lá e já sacou o meu talento e já me incentivou a escrever, né? Que é uma coisa que até então eu não sabia desse meu... Quer dizer, eu sempre escrevi para mim, diário, histórias, mas nunca achei que isso pudesse ser mostrado. E aí o Domingos me olhou, um dia me ligou, falou, olha, eu tenho te observado aqui no curso, você é muito talentosa, eu estou montando uma peça com a minha filha, Maria Mariana, chamada Confissões de Adolescente, eu quero que você faça. Então, eu acho que ele foi a pessoa que teve o primeiro olhar para mim, sabe? E o Domingos, ele tem uma coisa fantástica, que ele é um diretor que deixa o ator ser o que ele é. Então, ele dirige te deixando crescer, assim. Então, eu cheguei lá, ele falou, olha, você tem texto? Você tem um texto para mostrar aqui da sua adolescência? Aí eu vim com aquela agendinha enorme, grossa, assim. Gorda, que tem tudo. E falei, aí começamos a falar. Numa certa madrugada, eu escrevi um texto, que é uma história baseada em uma história que aconteceu comigo, que eu saí na rua com uma toalha enrolada na cabeça. Que era um dos belíssimos momentos de Confissões de Adolescência. Aí eu falei, eu vou falar sobre isso. Uma menina que fumou o primeiro cigarro de maconha na vida, experimentou maconha e saiu com a toalha na cabeça na rua, uma toalha amarelo ovo. E aí ela saía na rua e, como ela estava doida, ela achava que todo mundo estava sendo super simpático com ela, assim. E aí eu comecei a falar sobre isso, sobre a loucura, sobre a primeira vez, que era tudo a primeira vez, a mãe descobrindo que ela fumava, né? E super tímida para mostrar. E ele leu e falou, maravilhoso, vai do jeito que tá aqui, não vou mexer uma vírgula. Aí foi aquele estrondoso sucesso, né? Que eu não esperava, assim. E aí o texto todo mundo amava, e isso me incentivou a ser autora. Esse foi meu grande incentivo. E a produtora? De onde aparece? É medo de ficar sem emprego? É vontade de você determinar os rumos da sua carreira? Olha, eu nunca fui muito... A minha carreira nunca foi muito fácil, não. No sentido de que eu nunca fui muito chamada para as coisas. Então, eu desde nova falei, vou me dar emprego. Eu que vou ter que batalhar. Eu que vou ter que batalhar, né? Então, eu decidi isso nova. E o Confissões de Adolescente foi o que me deu incentivo, porque eu tinha 16 anos, uma peça aqui, vestidinho da minha casa, ensaiado na minha sala. Vamos pegar esse vestidinho aqui, vamos pegar esse telefone aqui. Não tinha dinheiro nenhum no porão da Casa de Cultura Lauro Alvim para 50 pessoas e virou uma peça que ficou 5 anos em cartaz. Então eu falei, poxa, eu posso fazer também, né? E aí eu falei, quando acabou o Confissões, eu falei, vou me produzir. Não vou esperar ninguém me chamar. Não quero ser atriz que fica em casa à mercê de tudo, de estética, de beleza, de contato de lobby. Nunca fui boa para isso, porque eu sou do interior, né? Então, quando eu cheguei no Rio, eu falava porta-porteira. Então, eu era tímida, eu não tinha essa coisa do lobby, de contato, não conhecia ninguém, a não ser os meus primos. E eu tomei essa coragem, o teatro me deu essa coragem, porque eu acho que eu tive muita sorte, né, Paula? Porque com 16 anos, você ficar 5 anos em cartaz, Nossa. Viajar o Brasil inteiro. E também é uma demonstração de que o teatro é uma coisa possível, né? Isso que é a grande diferença do teatro, né? Às vezes é possível uma coisa ser feita com pouquíssimo dinheiro, com pouquíssimos recursos e conseguir vingar, né? Olha, eu acho que eu sou uma prova viva de que o teatro é possível, porque eu vivi de teatro a minha vida inteira. E financeiramente, tudo que eu conquistei foi por causa do teatro. Estou falando financeiramente, não que isso seja o mais importante, é porque ninguém vive de teatro. É muito difícil, né, viver de teatro hoje, né? E aí você tem um outro grande sucesso no teatro, né? Que é Cócegas. Cócegas. E também você se preocupou em fazer um outro espetáculo infantil a partir de Cócegas, que é Coceguinhas, né? Coceguinhas? Cosquinhas. 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 Mas todo mundo fala normal. Cosquinhas. E você falou da sua preocupação também com o teatro infantil e tudo mais. E como foi a história de Cócegas? Cara, a história de Cócegas até foi engraçada, porque quando eu fazia Confissões de Adolescente, eu encontrei com o Neila Torraca no avião e eu não sabia nada, né, do que era um sucesso. Ele falava, olha,
Aproveita, hein, menina, que um sucesso desse faz de 10 em 10 anos. E o Cósmicos foi exatamente 10 anos depois. Olha. Que eu fiz Confissões. Foi a mesma coisa. Eu estava sem trabalho, estava, inclusive, pagando dívida de uma outra peça que eu tinha também produzido, que foi uma experiência maravilhosa também, de um texto meu com a Carol Machado, chamado Duas Mãos, que até eu queria falar disso, porque Duas Mãos foi uma peça que não foi um sucesso estrondoso, mas eu fiquei 3 anos em cartaz, fazendo um outro circuito, que existe também. Não existe teatro só para um teatro de 800 lugares. Existe uma maneira de fazer teatro que também é muito bacana, que é os festivais do Brasil inteiro, o circuito Sesc, né, que eu fiz em São Paulo, fiz todo o interior, que são espetáculos comprados. Espetáculo fechado para a terceira idade, que era uma peça sobre a avó. Vocês faziam papéis de duas velhinhas? De duas velhinhas. Acho que eu fiz uma locução, alguma coisa para o espetáculo. Paulo, foi verdade. Você fez o diretor. Me lembro. É mesmo, foi mesmo. Uma coisa off. Uma coisa off, foi. Olha, eu contracenei com você 3 anos, agora que eu me lembrei. Com a minha voz, garota, com a minha voz. Com a sua voz, A gente fazia as netas e fazia as avós. A gente trocava de roupa rápido, foi um trabalho de 3 meses, de corpo com a Ana Kfouri, de voz. Foi muito bom. E era um texto nosso também, era um texto lindo, assim, de uma delicadeza. E quando acabou essa peça, eu falei, bom, agora e agora? Vamos começar tudo de novo. E eu falei, vou fazer, vou juntar. Eu fazia um projeto chamado Laboratório de Humor, que eram vários comediantes ali no Teatro da Lagoa, cada um fazia o seu esquete. E aí eu fazia um esquete que fazia muito sucesso, que era uma perua de Deus, né? Que eu fazia sobre uma perua evangélica milionária. E a Heloísa Perissé fazia também um outro esquete. E aí eu comentei com ela, falei, vou fazer um monólogo. Vou botar cara, já não tenho nada a perder, vou fazer um monólogo com todos os meus textos. Ela falou, eu também vou. Ela falou, eu também vou, tô com a mesma ideia. Eu falei, é. Aí fui dormir, falei, ai, não quero ficar sozinha no palco, não. Ai, que solidão. Aí liguei pra ela, vem cá, você tá desempregada também? Você tem sucesso também? Vamos juntar? Ela, vamos, ela topou tipo na hora. Começamos igualzinho como eu comecei o Confissões de Adolescente, como eu comecei o Duas Mãos, na sala da minha casa, sem dinheiro nenhum, trocando textos. A gente chamou 5 diretores para dirigir. Tinha mais gente fora do que dentro, porque os sketches não tinham nada a ver um com o outro. Então, Cada um dirige um sketch. Cada um dirige 2. E a gente resolveu chamar nossos amigos, Luiz Carlos Tourinho, Marcelo Sabá, que é Luiz de Abreu, Sura Betichevski e o Regis Faria. Eram pessoas de teatro que conheciam o nosso trabalho e que não iam cobrar, né? Porque a gente não tinha dinheiro na época. E foi uma grata surpresa. Como é que foi a sua experiência com Antunes Filho? Foi incrível. A experiência que mudou minha vida de atriz, porque eu... Foi antes de Cócegas? Foi antes de Cócegas. Antes de Confissões? Foi logo depois de Confissões. Eu estava 5 anos viajando pelo Brasil, porque tudo que eu tinha aprendido no teatro tinha sido no teatro. A minha escola foi estrada, palco, Brasil inteiro, grandes plateias, né? Que Confissões, no final, fazia para 3 mil pessoas. Então, eu aprendi na intuição, no ato de representar. Quando acabou... Eu tinha, 20 anos, eu me sentia, 18 anos, eu me sentia sugada, eu não tinha técnica, eu ficava sem voz. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender. Aí fui na Cal, assisti uma palestra do Antunes e me encantei por ele. Eu falei, quero trabalhar com você. Ele falou, vai lá. Fui lá em São Paulo, fiz o teste, passei e fiquei 8 meses internada com aquele maluco maravilhoso que me ensinou tudo. Desde de manhã, aula de voz, à tarde, aula de corpo, à noite, filmes antigos, um livro por semana a gente lia, e livro de física quântica, livro de budismo, livro de tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Sábado a gente ia para estudar pintura, então é uma dádiva. Para mim, é o maior professor que existe nesse Brasil. Quais são os exercícios de aquecimento que você faz? Ó, tem aquele velho, aquele... Tem o que é exatamente para você botar a voz aqui na frente e tirar a voz daqui, que antigamente era uma veia, né? Eu fazia Confissões, era aquela atriz raça, que a veia saía para fora. Agora eu já consigo... Não pode. Né? Não pode. Aquela que você faz para frente, tem aquele...
Tem o exercício que é você, quando você tá muito tensa, às vezes eu tô no meio do cócegas, você fala, meu Deus, minha voz tá ruim. Eu faço... Que a língua te ajuda a relaxar. Deve estar lindo no vídeo isso, né? É maravilhoso. É uma coisa. Mas você põe a língua em todos os lugares e faz... Aí o que acontece? A sua garganta dá aquela... E sempre dá uma engolida, tomar muita água. Tem outros Nada vários. de água gelada. Nada não. de água gelada, não dá. Dizem que a voz tem que vir por cima, né? Que você tem que puxá-la, né? Não... O Antunes dizia que... Ele sempre dizia disso, né? Que o ator que raça, que ator que... Ele não acredita nesse ator que sente. Ele acredita no ator pintor. Que é aquele ator que ele sabe o que ele está fazendo. Ele está vendo o personagem, né? Ele tá... Então, ele diz que a gente tem uma mola aqui, uma mola professor, que faz tudo, né? Então, a voz tem que vir daqui e não daqui. O que você acha da loucura no trabalho do ator? Eu acho que existe, sim. Mais um minuto depois do intervalo. E o que você acha disso, Ingrid? Existe muita loucura no trabalho do ator? Existe. Mas é uma loucura diferente, né? Porque quem não entende nada da carreira fala assim, ator é tudo louco. Eles acham que louco é a gente beber todas, ficar com todo mundo. Não é esse tipo de loucura que a gente tem. Né? Ai, ator é muito maluco, cada hora tá com... Não é isso, é realmente uma loucura. Porque não é mais eu que sou autora, né? As últimas peças que eu fiz foram todos textos meus em parceria com a Heloísa Aparecer, com a Carol Machado. E agora eu quero fazer um texto meu sozinha. Eu vivo a observar a vida de uma outra forma. Então, você tem uma cena acontecendo ali. O meu grande problema de ficar conhecida é esse. Porque eu adorava ir para padaria e ficar observando, puxando assunto. Porque a gente é um grande observador. Entendeu? Eu faço um tipo de trabalho muito baseado no ser humano. As minhas peças são todas baseadas em pessoas que existem, né? Então, você tem essa loucura de olhar a vida já pensando no que você pode fazer com aquilo. E se vem alguém conversar comigo, eu já quero saber onde você mora. Você é casada, tem filho? Se você quiser me contar um drama, eu tô amando ouvir. Conta aí. Porque o ser humano me interessa. Para eu poder escrever, para a pessoa ter um tique, eu fico observando. Então, é insuportável casar com a gente, né? Só entre eles? Eles se casam lá entre eles? Se separam bastante? Se separam porque é uma... E, por exemplo, época de estreia. Eu só penso nisso. É uma loucura, não, porque eu só penso nisso em coisas que possam... Não quero falar de outro assunto. Não venha com assunto bobo pra mim. Então, eu acho que essa é a grande loucura. Você... Eu só quero falar daquela esponja que eu faço. Só. Ou Só. Não assunto quero bobo, falar... não. Não vem assunto de roupinha, de cabelo, agora que eu não tô afim. Então, eu acho que ser ator não é uma profissão, é um estado de vida, estado de ser, assim, você é. Maravilha. Seu primeiro trabalho na televisão foi com Chico Anísio. Foi com Chico Anísio, é. E foi realmente outra hora que foi uma coisa, um grande aprendizado, porque o Chico, ele não corta, você sabe, ele não faz de novo, ele não repete. Então é o seguinte, vai. Se você errar, você que se vire e que improvise, porque ele não vai cortar. Isso, para mim, foi maravilhoso, porque a primeira coisa que eu fiz foi... Lembra do Tim Tones? Uhum. Dos portais do bem, que ele fazia um pastor, eu fazia a Tâmara Tones, mulher dele. Primeiro dia de gravação, a gente soltava umas bolinhas, caía no chão, eu dei um salto no chão, assim, tombão mesmo, tombão. Ele não parou. Ele olhou e falou, oi, Tâmara, você está aí? Eu levantei toda esbaforida, já contracenando com ele. E aprendi muito com ele, né, nesse sentido, assim. Ele é muito generoso, né? E depois eu fiz escolinha, fiz pouquíssimo tempo, que foi uma emoção pra mim. Porque, assim, Walter Dávila, Carequinha, Rogério Cardoso, e fora todas as comediantes jovens, comediantes antigos. Então, foi lindo, assim, você vê a generosidade dele com os atores mais velhos. E era assim, era uma peça de teatro, gravando, só corta quando acabar. Então, ele me pegava de surpresa. Dona Leandra Borges, que eu fazia um personagem que eu fazia no Cócegas. Dona Leandra Borges, e eu tinha que responder. Então, para mim, foi uma escola ótima, assim. Você acha que, de uma certa maneira, há um estigma para o ator na televisão ou que faz humor? Acho que a TV, ela vai te botando em segmentos. Essa que faz o galã,
essa faz a galoa, essa é a engraçada. Esse é amigo do galã. Esse é amigo do galã. Esse só dá para ser coadjuvante. Essa aqui é a mãe sempre. Essa é a avó sempre, eu acho. Acho mesmo. E já sofri. E o humorista? O humorista acha que só pode fazer aquilo e acabou. Eu já sofri com isso, porque eu sou uma atriz que faço tudo. Eu estudei para isso. Eu costumo dizer que eu sou uma atriz especializada em comédia. Mas eu fico feliz do espaço que eu ter conquistado na televisão, ser um espaço de comediante. Porque é um espaço que tem mais oportunidades. Eu posso fazer uma coisa que é o que eu quero fazer sempre, que é uma coisa autoral. Então, eu tenho mais domínio. Eu não preciso esperar o texto do autor, né? Eu tenho domínio do que eu faço. E eu gosto, eu acho que a comédia tem uma grande comunicação com o público. Agora, eu tenho vontade de fazer uma minissérie, uma novela com papéis que não sejam engraçados. Claro. E dirigir, como é que você começou a pensar em dirigir também? Nunca pensei, Paulo. Aliás, eu sempre tive horror, porque eu sempre adorei que me dirigissem. Porque eu já fazia muita coisa, produzia. Imagina, você no dia da estreia, o cenário não chegou. Você que está preocupado com o personagem, com o cenário, quando chegou, com o figurino, tudo é você que é responsável. Então, direção, eu falava, não, alguém que cuide um pouco de mim. Mas aconteceu uma coisa, assim, muito bacana, que tem um comediante chamado André Luca, um comediante maravilhoso, de Belém, que assistiu todas as minhas peças. Como eu viajei muito pelo Brasil, com Confissões, com Duas Mãos, eu já viajei 5 vezes pelo Brasil inteiro. Ele sempre me acompanhava. E ele foi na porta do teatro e falou, quero que você e a Heloísa me dirijam. Eu falei, imagina, eu não sei dirigir, não. Sou atriz, sou autora. Não, sabe sim, eu quero vocês. Ele ficou 1 mês na porta do teatro. Até o dia que eu entrei, ele falou, Ingrid, eu botei ele aqui no camarim, faz aí. Ele fez. Aí eu me encantei, tanto com o talento dele, quanto com a história de vida que eu me identifiquei. De vir de uma outra cidade, de não conhecer ninguém, de estar naquela batalha, né? Que a minha carreira foi um passinho, outro passinho, outro passinho. E aí me encantei por ele, eu e a Heloísa dirigimos ele, foi uma experiência maravilhosa. Nem eu sabia que eu sabia. Dizem que o ator é vaidoso e inseguro. Onde que se manifesta a sua vaidade? Eu sou um pouco vaidosa. Acho que na medida certa, né? De ser aceita. Será que eles vão rir de mim? Será que vão gostar de mim? Será que vão achar legal o Isso meu é mais texto? a insegurança, talvez. É, mais a segurança, mais segurança. Cócegas, a Heloísa falava assim, Ingrid, Cócegas, a culpa é toda nossa. Se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim de tudo. A culpa, não vamos botar culpa em ninguém. É tudo culpa nossa, porque é mesmo. O texto era nossa, a produção era nossa, a ideia era nossa. Então, além de você tendo que estar ali, ainda tem a sua ideia, o que você pensa. Então, para mim, é uma grande insegurança quando a época da estreia. Eu tenho uma vaidade de mulher, né? Com certeza. Quando você começa a fazer televisão, então, né, que a imagem importa. Eu passo por todo um processo, eu comecei a cuidar mais da pele, do cabelo. Olha como é que eu fico no vídeo, não conseguia me ver, né? As primeiras vezes, nossa, mentira. Aí depois você vai relaxando. Eu tinha dificuldade de me ver no início. E acho que isso é vaidade, né? Não, completamente. Agora, bom, eu me perdi aqui, dei uma dançada. Eu também falo pra Não, mas foi ótimo, é que eu me distraí. Desculpe, eu pensei numa coisa para te perguntar e me perdi. E a tua experiência no cinema? Olha, eu sou muito apaixonada por cinema. Infelizmente, fiz pouquíssimos filmes. Pretendo fazer mais, né? Eu fiz 2 filmes com a mesma diretora, chamado Mara Mourão, um chamado Avassaladoras, e fiz um filme chamado Alô. Os 2 eram comédias, com a Miriam Muniz, maravilhosa. Você contracenou com ela? Contracenei muito pouquinho, mas convivi com aquela entidade, praticamente, né? E agora eu fiz um filme que, para mim, foi a coisa mais bacana que eu já fiz no cinema, que chama Depois Daquele Baile, que é o primeiro filme do Roberto Bom Tempo, né? E eu faço personagem diferente de tudo que eu já fiz, assim. Um personagem super dramático, uma enfermeira que tem um amante. E o Bom Tempo me saiu um diretor de cinema sensível, maravilhoso. Assim, fiquei encantada com ser dirigida por ele. E agora vai sair, se Deus quiser, o filme do Cócegas, né? Quem vai dirigir? Domingos de Oliveira. Porque a Heloísa também começou com ele. Né? Então a gente fala, pô, vamos fazer essa homenagem, afinal de contas foi por causa dele que nós estamos aqui, né? Que maravilha. Ingrid, você acha que existe uma função no trabalho do ator? Acho.
Eu acho que a gente tem uma função... Eu me sinto muito na função de alegrar as pessoas, né? Eu tenho essa coisa do palhaço, assim, pô, a gente vive num país tão sofrido. Quando as pessoas me param muito na rua e falam, eu estava em depressão, fui ver tua peça, melhorei. Eu estava brigada com meu marido, fui ver tua peça, saí beijando. Eu estava muito triste. Então, assim, eu me sinto muito feliz de poder levar alegria. Eu gosto de falar de coisas sérias de uma maneira engraçada. Então, eu sempre penso nisso. Nunca o que eu escrevo é só para ser engraçado. Eu penso, pô, vamos falar disso. Isso é a coisa que está acontecendo no mundo. Pô, acho que é importante falar sobre esse assunto. Então, eu penso muito teatro, a arte, isso que eu falo muito de teatro, é porque é onde eu mais escrevi. Uma função de você não só alegrar, mas ver que todo mundo é igual, sabe? Que você se identifica, que você é igual àquela pessoa que está ali. E acho que a vida vai ficando mais fácil, assim. Olha aí os bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.